Boa noite a todos, bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor, a todos que estão aqui no presencial e o pessoal que está online também conosco. Sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho. Temos alguns recadinhos, pessoal, e um muito importante para quem vem de carro e costuma estacionar nessa faixa amarela do ônibus, né, aqui na nossa porta, aqui embaixo. É para não fazerem mais isso, porque a CET está multando direto. Então, às vezes a gente pensa que a CET não vai passar mais, porque já está tarde, né? E aí eles estão passando e multando. Então, evitem, né, esse transtorno. Lembrando também que nessas duas primeiras fileiras são para pessoas que estão fazendo tratamento na nossa casa. Desse lado direito, o esquerdo de vocês, é para equilíbrio, e desse lado, saúde. Lembrando também, pessoal, do kit de higiene para a evangelização infantil dos sábados, né? Nós ainda estamos com a campanha, essa campanha não, acho que não vai parar, né? Porque a gente precisa de mais desses kits. Então tá lá, sabonete, creme dental, escova de dente, shampoo e absorvente íntimo, tá? Quem puder colaborar conosco, nós já agradecemos. Então, essa noite, a prece da abertura será feita pela Sueli. A mensagem, a Laurice vai ler para nós. A leitura do Evangelho é a Rita. E nós temos a satisfação de termos como palestrante dessa noite a Silvia Helena Basler, nossa trabalhadora da casa já há muitos anos. E ela vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Então, vibremos por ela e pela palestra. E as vibrações o Gabriel vai fazer por nós. E a prece final, a nossa amiga Laura. Então, vamos já fechando os nossos olhos, né? Aproveitando que conseguimos chegar aqui mais essa noite, apesar do transtorno das chuvas, né? Que alegria estarmos aqui para recebermos do mais alto tudo aquilo, todo aquele lenitivo necessário para o nosso dia a dia e os ensinamentos que Jesus tem para nós nessa noite. Amado Mestre Jesus, só temos a agradecer por mais esta noite aqui na Casa Bendita de Paz e Amor, que todos nós possamos estar abertos, receptivos, para recebermos todas essas energias, vibrações positivas e os ensinamentos que a nossa palestrante vai trazer. Que nós tenhamos uma noite abençoada, tranquila e em paz. Que assim seja. Graças a Deus. Mensagem, nossa vida, pelo Espírito Sheila. Que o suceder de nossa vida não seja apenas um aglomerado, um passar de dias ociosos, fúteis, vazios de significado. Que cada hora de nossa vida seja o agradecimento da oportunidade que nos está sendo dada. Não importa a situação que ocupemos nessa vida na Terra, o grande executivo, o simples operário, a criatura humilde que passa desapercebida por todos, temos o nosso papel de importância máxima no desenrolar da vida. Que a nossa palavra seja o bálsamo para aliviar a opressão, a tristeza, a escuridão que tantas vezes oprime o coração. Semeemos enquanto caminhamos. Sejamos generosos de amor, de sorriso e de compreensão. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 1. Meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus?
Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo de que os ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Bom, então, boa noite. Agora eu fui ouvida. Primeiro, eu quero agradecer a equipe, né, pela oportunidade que me dá de estar aqui, de conversar com vocês. É sempre uma alegria poder trazer a palavra de Jesus para as pessoas, né? E eu desejo que Ele abençoe a todos nós nessa noite, para que possamos compreender aquilo que Ele nos trouxe de ensinamento. Então, quando Jesus respondeu para Pilatos que o seu reino não era deste mundo, que aqui ele veio apenas para dar o testemunho da verdade e que todo aquele que soubesse ouvi-lo compreenderia essa verdade, Jesus estava falando sobre a vida futura que toda a humanidade está destinada a seguir, a fim de que possa evoluir moral, intelectual e espiritualmente. Por quê? O espírito, ele só vai poder alçar voos a outros mundos mais evoluídos quando aqui ele tiver cumprido todos os seus compromissos e desses compromissos tivesse desincumbido perfeitamente. Por isso é que a nossa preocupação enquanto humanidade encarnada aqui na Terra deve estar diretamente ligada a essa vida futura. Em seus ensinos, Jesus sempre fez referência a esse princípio. Por quê? A doutrina de Jesus, ela não teria razão de ser sem este princípio. A crença na vida futura, ela é então um dos pontos centrais dos ensinamentos de Jesus, porque essa crença, ela explica todos os acontecimentos da vida terrestre. Então, muitas vezes, algumas coisas que nós vemos com os olhos materiais e que a nós nos parece uma injustiça, um abuso, quando observadas sob o prisma da vida futura, nós vamos entender que elas estão em consonância perfeita com a justiça de Deus. Porque isso nós já aprendemos, né? Deus é perfeito, então a sua justiça é perfeita. No tempo de Jesus, os judeus, eles já possuíam uma certa ideia sobre a vida futura. Embora essa ideia que eles tivessem, ela fosse bastante vaga, bastante imprecisa. Então, eles acreditavam na existência dos anjos, mas eles achavam que esses anjos eram seres privilegiados da criação. Eles não conseguiram entender que o homem pode, pelo esforço próprio e pelo cumprimento das leis divinas, conquistar a sua evolução espiritual e atingir as esferas angelicais. Para eles, que só conheciam o Deus punitivo ensinado por Moisés,
obedecer às suas leis significava conquistar os bens terrenos, significava a confirmação da supremacia da sua nação perante o mundo, não é? Significava, então, a vitória que eles iriam alcançar sobre os seus inimigos. Enquanto que a desobediência a essas leis iria provocar a ira divina. E essa ira divina traria como consequência as calamidades públicas, as derrotas. Moisés, ele confirmou e fortaleceu essa ideia do Deus punitivo, porque o povo, devido à ignorância em que viviam, eles precisavam ser tocados nos seus interesses materiais. Então, essa barganha da obediência se refletir nas conquistas materiais e nas vitórias das guerras, ela era fundamental, né? Ela tinha uma fundamental importância para aquela nação naquele momento. Só mais tarde, através das pregações de Jesus, é que se revelou, é que se conheceu a existência de um Deus onipresente, onipotente, onisciente, um Deus perfeitamente justo e bom. Jesus, com seu compromisso, ele mostrou ao mundo, mostrou um mundo onde a justiça de Deus, que é perfeita, se faz cumprir integralmente. Por isso é que ele valorizou a vida futura, para que nós possamos ter a compreensão desta perfeição divina. E é este mundo que Jesus oferta a todos aqueles que cumprem os mandamentos divinos, né, as leis de Deus, porque eles serão recompensados pela aceitação dos desígnios divinos. E este, sim, é o seu reino. Entretanto, justamente pelo tipo de homem que habitava a terra naquele momento, Jesus não podia trazer este esclarecimento completo, porque isto, antes de auxiliar e iluminar a trajetória humana, apenas iria lhes causar um certo conflito, um certo deslumbramento, e não iria trazer um benefício para aquela humanidade. Por isso é que Jesus se limitou a colocar a vida futura como uma espécie de lei da natureza, a qual ninguém poderia escapar, justamente em função dessa evolução que é inerente a todos nós. Dessa forma, então, todas as religiões cristãs, elas creem nessa lei da natureza. A grande questão, né, o grande senão, é a forma como esse entendimento foi interpretado, porque foi essa interpretação equivocada que deu margem a ideias e conceitos equivocados, fazendo com que muitos vissem essa lei apenas como uma espécie de alegoria, que antes de gerar confiança, acabou gerando dúvidas e incredulidades, porque sempre foi muito difícil a gente entender essa justiça diante de uma sociedade injusta, né? Então, esse aprendizado sempre foi um pouco mais difícil da gente absorver. Mas quando a humanidade ela teve maturidade para entender essas verdades do Cristo, o Espiritismo veio esclarecer este e tantos outros pontos que ainda continuavam um pouco nublados. A vida futura, então, ela deixou de ser um artigo de fé para se tornar uma realidade material comprovada pelos fatos. As comunicações espirituais,
Elas vêm nos falar das verdades do Cristo e da necessidade do cumprimento das leis divinas na conquista da vida futura de uma maneira clara e objetiva, nos mostrando que todos nós temos condições de atingi-la se tivermos uma conduta reta. Portanto, a existência da vida futura, ela nos é mostrada de forma racional, nos é mostrado que depende de nossos atos, das nossas ações e nossos pensamentos, uma existência feliz ou infeliz. Então, assim, nós vamos entender e concordar que não poderia ser de uma outra maneira. A vida futura representa a verdadeira justiça de Deus. É essa ideia clara que fortalece a fé no porvir e nos dá um direcionamento na vida da humanidade no aspecto moral e espiritual. Por quê? O homem, ele se modifica completamente na maneira pela qual ele encara essa vida terrena, quando ele tem essa compreensão da vida futura. Portanto, a vida espiritual, que é infinita, perante, né, a vida espiritual, que é infinita, a vida terrena, ela passa a ser considerada como um breve momento. As dificuldades da vida, elas passam a ser encaradas como um aprendizado que deve ser realizado com paciência, porque as situações felizes, elas estão ao nosso alcance e depende da nossa conduta. É lógico que nós não vamos esperar uma vida feliz do dia que nascemos ao dia que partirmos. Nós vamos ter momentos de felicidade, e essa é uma característica do nosso planeta de provas e expiações. Então, nós temos momentos felizes, momentos difíceis. É saber lidar, é ter essa paz íntima para saber lidar com esses momentos, né? Tirar lições de todos esses momentos, é que vai nos possibilitando esse aprendizado, esse fortalecimento na fé, essa compreensão da vida futura. Então, a morte, ela não deve mais assustar, porque ela é, na realidade, a oportunidade do retorno à pátria espiritual, de onde também se poderá rever erros, buscar novos aprendizados, se fortalecer para uma nova oportunidade reencarnatória. Então, as dificuldades da vida serão tratadas com mais serenidade, e isso vai resultar numa calma espiritual que abranda as nossas angústias, as nossas amarguras. Então, elas não vão ser tão difíceis de serem enfrentadas mais. Nós já sabemos disso, já podemos levar as nossas dificuldades com maior leveza daqui para frente, né? Então, qualquer dúvida que ocorra no homem sobre a existência da vida futura vai provocar nele uma insegurança que vai condicionar os seus pensamentos apenas no momento presente. E isso vai fazer com que ele se volte apenas para a materialidade. Se voltando apenas para a materialidade, os seus desenganos vão ser maiores, as injustiças que sofrer vão ser mais difíceis de serem superadas, porque ele vai estar mais ligado apenas aos bens temporais. Vejam como é diferente a gente enfrentar as dificuldades quando nós acreditamos nessa justiça, nessa perfeição de Deus. Elas são mais fáceis, né, do que quando a gente tem essa dúvida. Então, a importância atribuída aos bens terrenos, ela vai estar sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura.
Mas alguns de vocês vão poder me dizer, mas se todos pensassem apenas na vida futura e não dessem importância às coisas materiais, o mundo ia correr algum risco, né? Porque todo mundo se desligando do material. Mas esse pensamento, ele em verdade, ele deve ser inverso, porque o homem, mesmo reconhecendo a realidade da vida futura, ele sabe que precisa, para a sua evolução espiritual, viver a vida material. E ele deve fazer isso procurando promover o seu bem-estar físico, material, para viver a vida da melhor forma possível, para auxiliar o seu semelhante a viver a sua vida da melhor forma possível, sem que com isso ele atrapalhe ou dificulte o bem-estar do outro. Então, essa postura vai possibilitar melhorar todas as coisas, porque ele é impulsionado pelo instinto do progresso e da conservação, que fazem parte da lei da natureza. Aquele que considera o futuro, vive o presente confiando na paz que o aguarda. E Jesus também, é bom lembrar isto, ele nunca condenou a busca pelos bens materiais. Aliás, são esses bens materiais que são necessários à nossa sobrevivência, e nós vamos ver, né, que ao longo da história da humanidade, eles foram proporcionando a evolução intelectual do homem, que gerou a cura de muitas doenças, que trouxe essa tecnologia que nós usufruímos na atualidade. Então, o problema não está na busca do material, está no abuso que se faz dessa busca, que prejudica os interesses da alma, né? Porque são marcas que ficam, que nós vamos ter que rever. Então, o Espiritismo, ele amplia esse pensamento, porque ele nos mostra que cada vivência na Terra é um elo nesse conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E ele revela uma solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, que liga as existências de todos os seres de um mesmo mundo e de todos os seres de todos os mundos. É essa visão de conjunto que os homens do tempo do Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento ficou reservado para mais tarde. Agora, definitivamente, entendemos que o reino de Jesus não é deste mundo. O título que Jesus recebeu de Rei dos Judeus se deveu à sua magnitude, à sua espiritualidade elevada, ao seu amor pelo semelhante e a todas as virtudes que ele tão bem exemplificou para nós. O seu título de rei não foi concedido pelo poder temporal, nem pelos interesses políticos. O seu título de rei foi concedido pela sua realeza moral. Por isso é que ele disse a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Na instrução dos espíritos deste capítulo, nós temos a mensagem de uma rainha da França que esclarece muito bem essa situação em que se encontra todo aquele que crê unicamente nos títulos e na vida presente. No momento em que desencarna e se vê diante da eternidade com a inutilidade dos títulos e posições, percebe o quanto o orgulho e a vaidade dificultam uma existência. É então que a compreensão das palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo, se tornam uma realidade. Para nós conquistarmos este reino, a que Jesus se referiu tão bem, é necessário que tenhamos abnegação, que tenhamos humildade, caridade,
benevolência para com todos, para conosco também. Portanto, isso significa dizer que é necessário que vivamos de forma a exemplificar a solidariedade, a respeitar as diferenças no seu mais amplo aspecto, a fazer do nosso lar o nosso porto seguro, né? A estrutura que nos dá a sustentação para realizarmos todos esses projetos, esses propósitos da nossa vida. Porque o nosso lar, ele deve ser o local onde nós vamos recuperar nossas forças, retemperar nosso ânimo, encontrar espíritos afins que compartilham conosco a nossa vida. É dentro do nosso lar que nós vamos aprender a lidar com as diferenças, porque somos espíritos individuais, vivendo no mesmo lar, com ideias, às vezes, diferentes. E é este respeito, quando nós aprendemos dentro do nosso lar, esse respeito a lidar com as diferenças, com as individualidades, nós vamos aprender a fazer isso lá fora, nas nossas relações, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, no nosso convívio com amigos, porque nós vamos entender que cada um está no seu momento, tem o seu espaço, o seu tempo. Então, esse respeito, ele é importantíssimo para a nossa vida, para a nossa paz íntima, para a nossa conquista da felicidade, essa felicidade interior, né? Então, o nosso lar é a nossa casa, o nosso ambiente doméstico, ele é fundamental para a nossa evolução. E mesmo porque também, quando nós partirmos para a pátria espiritual, é certo que jamais vai haver interesse em saber em qual posição nós ocupamos na Terra, qual título nós tivemos. Aliás, a bem da verdade, no plano espiritual, não vai haver ninguém nos cobrando, querendo saber aquilo que nós trouxemos em nossa bagagem espiritual. O que nos cobra é a nossa consciência. Por isso eu fiz essa colocação a respeito do nosso lar, porque é ali que nós vamos também estruturando o nosso ser interior, né? Vamos estabelecendo essa consciência. Então, é a nossa consciência que vai nos cobrar atitudes de respeito, de solidariedade, que vai cobrar os nossos atos altruístas, o bem que nós fizemos ao nosso semelhante, o esforço que nós imprimimos em nossos atos na busca de conquistar a nossa evolução, a nossa transformação e de auxiliar a evolução daqueles que conosco convivem. Então, é importante que nós tenhamos a consciência do nosso compromisso diante dos ensinamentos de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Que nós façamos, então, ao nosso próximo, ao nosso semelhante, somente aquilo que nós queremos que façam por nós, porque assim, certamente, fazendo para o nosso próximo somente aquilo que queremos que façam por nós, nós estaremos, com certeza, trilhando o caminho certo na seara do Cristo. E eu desejo que esse Cristo envolva a todos nós em luz, em paz, em harmonia, e que retornemos ao nosso lar com essas reflexões que nos tragam sempre esse alerta para o nosso compromisso diante da nossa vida. Obrigada. Agora, depois dessa troca tão gostosa, que nos falou do bem, do amor, da consciência, nós vamos fechando nossos olhos. Nós vamos relaxando nosso corpo. Vamos percebendo
como está o nosso corpo. Nós vamos agora nos preparando para o passe. Nós vamos relaxando os nossos ombros, a nossa língua. Olhamos como o nosso corpo está na cadeira. Nos ajeitamos para ficar o mais confortável possível. Assim, ficando mais receptivos a tudo o que a espiritualidade nos dá. E nós vibramos. Vibramos pelo Brasil, por todos os seus estados. Vibramos por cada pessoa nesse enorme Brasil e nesse enorme mundo. As pessoas que passam fome, as pessoas que estão sem um lar, as pessoas que estão passando por problemas, as pessoas que se sentem somente sozinhas. Nós vamos vibrando e vibrando. E nós vamos agora indo ao nosso lar. Abrimos as portas, as janelas e vemos essa luz entrar. Essa luz que é pura vibração. Ela vai limpando cada cômodo, cada miasma, purificando cada ambiente, purificando a água dos nossos lares. E essa mesma luz vai para os hospitais, para as clínicas de reabilitação. Essa luz viaja pelas ruas até chegar aqui, no nosso pequeno e belo recanto, com paz e amor. E essa energia também purifica cada cômodo desse lugar bendito. E essa mesma energia se espalha, até chegar nas nossas casas co-irmãs. A Caspagem, a Crepade. E com essa energia, nós voltamos até aqui. Nós vemos a figura de Jesus bem na nossa frente, dizendo para nós que a nossa morada agora está purificada, e para que nós deixemos a luz entrar em nossos corações, em nossas mentes. E essa luz, ela desce desde o nosso coronário, limpando todo e qualquer miasma, fortalecendo a nossa conexão com o mais alto, com os nossos mentores, com a espiritualidade superior. E essa mesma luz desce para o nosso centro de força frontal, limpando os nossos pensamentos, nos deixando mais positivos. E essa mesma luz desce para o nosso centro de força laríngeo, limpando a nossa fala, para que na nossa fala possa somente haver amor. Esse amor que se espalha por todo canto, e que nós possamos usar o verbo criador para espalhar o bem, para espalhar o amor. E essa mesma energia desce para o centro de força cardíaco, onde esse amor purifica as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eles vão se tornando somente de amor e de compreensão. E essa mesma energia desce para o esplênico, revitalizando todo o nosso corpo, revitalizando toda a nossa energia, nos deixando mais dispostos. Essa mesma energia desce para o gástrico, limpando todas aquelas energias mais pesadas que porventura adquirimos pela nossa conduta ou pensamentos. Essa mesma energia desce para o genésico, reequilibrando toda a nossa energia. E assim ela desce para o básico, limpando também, e desce até a ponta dos nossos pés. Lá ela volta por trás das nossas pernas, sobe até a base da nossa coluna e vai iluminando vértebra a vértebra, num vórtice de cores multicoloridas que vão nos purificando, nos alinhando até o topo da nossa cabeça.
e assim nos sentimos extremamente equilibrados. E com esse mesmo equilíbrio, nós vamos agora vibrando pelas águas, as águas do Paz e Amor, as águas que nós trouxemos, as águas que estão nas nossas casas. Nós vemos os caboclos, os pretos velhos, os químicos da espiritualidade, colocando todo o elixir necessário nessas águas para que nós possamos ingerir tudo aquilo que realmente necessitamos, tudo aquilo que viemos buscar, tudo aquilo que nos faz falta às vezes no dia a dia está nessa água, seja o pão espiritual, seja uma cura física, seja um alinhamento mental, esclarecendo a nossa mente, limpando os nossos pensamentos. Essa água bendita nós podemos ingerir ela durante toda a semana e ela servirá como um elixir que vai nos alinhar, que vai servir como ponto de conexão entre nós e a Casa de Paz e Amor e todos os benfeitores que aqui trabalham. E agora nós vamos simplesmente sentindo essa energia. Respiramos fundo. Respiramos essa energia e vamos nos conduzindo para a prece final. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade aqui presente, por todo o aprendizado que nós tivemos esta noite. Que nós possamos levar para nossos lares todo este aprendizado, que possamos refletir, que todas as dificuldades, todas as nossas terências que nós temos, as nossas dificuldades mesmo que passamos, são para um aprendizado. Que tudo é um aprendizado, que nós possamos, que nós devemos e temos que passar por ela. Que nós temos o livre-arbítrio de nos melhorar. Mas que nós tenhamos, né, dentro de nosso lar essa oportunidade de aprender, de refletir, de dar espaço para o próximo que é mais próximo de nós. Nós só temos a agradecer por este momento, por esta noite. Que Deus nos leve para os nossos lares, com essa harmonia que nós tivemos aqui, com esse equilíbrio, com esta fé, com essa alegria, que nós possamos ser este pequeno rei ou rainha que vamos aprender cada vez mais. Paz, amor, luz e harmonia para todos nós. Essa é a reflexão para esta semana, que nós possamos ir firmes e fortes para as nossas casas. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, um bom retorno aos lares e até a semana que vem, se Deus quiser.